Olá, rapaziada, tudo bem? Então é o seguinte, nós hoje vamos fazer uma breve análise conceitual de território. Então o espaço, sem dúvida alguma, é a matéria-prima da geografia. Porém, podemos ter interpretações diferentes acerca do uso do espaço. Correto? Então, quando nós abordamos o território, podemos perceber que há uma relação muito intrínseca de espaço com o poder. Ou seja, na medida em que você observa o exercício de poder sobre determinado espaço, ele se transformou em território. Então, concluímos que, na medida em que nós notamos, certo, o exercício de poder sobre certo espaço, aconteceu o que chamamos de territorialização. Correto? Se porventura esse exercício de poder ele é limado por qualquer motivo que seja, nós identificamos então a ocorrência da desterritorialização. Então sempre costumo, para clarificar um pouco melhor a ideia do jovem, é que ele identifique sua casa como um espaço e que é, na verdade, convertido em territórios diferentes. Então o jovem rapidamente ele conclui junto comigo que o seu quarto é o seu território, porque é o subespaço da casa onde ele exerce um poder maior, na verdade, em relação aos seus pais irresponsáveis. Trazendo um pouco para a realidade do dia a dia, para o nosso contexto geográfico urbano, é interessante você fazer uma interpretação a respeito de como a territorialização e o seu processo inverso acontecem na dinâmica da cidade do Rio de Janeiro. Então, a priori, o governo é uma entidade que exerce o poder oficialmente sobre os espaços componentes do ambiente urbano. Mas aí podemos então entender que as favelas acabam se configurando como parte desse espaço urbano, onde o Estado, de alguma forma, passou por um enfraquecimento do exercício do poder, seja por falta de presença a nível de insuficiência de investimentos públicos ou também pela atuação do narcotráfico que passa a administrar o espaço e passa a coordenar, inclusive, as regras de convivência nesse espaço. Então, a respeito do ambiente de favela, certo, podemos dizer que o narcotráfico passou a implementar um processo de territorialização na medida em que passou a exercer poder sobre aquele espaço e, concomitantemente, o Estado sofreu o que chamamos de desterritorialização. Eu usei como exemplo o narcotráfico, certo? Territorializando, mas hoje, a nível de ilegalidade, a nível de poder paralelo, na cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil, podemos citar então a questão das milícias, que de alguma forma, em alguns casos, essas milícias, certo? Elas fizeram com que o narcotráfico sofresse um processo de desterritorialização, na medida que expulsaram o narcotráfico de certas comunidades e passaram então a ser a representação do poder local. Fazendo um link com essa realidade, nós temos aí a configuração das chamadas UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, que na sua prática, mesmo aquém no sentido quantitativo, mas já vem demonstrando o quê? O resgate da atuação do Estado nesse espaço. Então significa dizer que a presença da polícia, hoje, de forma não apenas repressora, certo? Não apenas em se preocupar com a questão de segurança, mas também numa política de obras assistencialistas, certo? Vem resgatando a presença do Estado nesses espaços, certo? Então, ou seja, desterritorializando o narcotráfico nas comunidades já agraciadas com essa prática e automaticamente fazendo com que a territorialização por parte do Estado voltasse a ser efetiva. Ok? Tranquilão? Bons estudos para vocês. Até a próxima.